Fala pessoal, tudo sussa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai se aventurar no mundo do inexplicável, do que não tem pé nem cabeça, do que faz a gente questionar tudo o que a gente jurava de pé junto sobre o nosso planetinha. Imaginem só, viver num mundo onde as coisas mais absurdas rolam soltas, tipo, desafiando a lei da gravidade, sabe? Coisas que nem o professor Pardal explica. Eventos que parecem ter saído direto do sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois é, meus amigos, a real é que a gente vive nesse mundo. A história da humanidade é recheada de descobertas que botam a lógica para correr, que deixam os livros de história e ciência de cabelo em pé. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Preparem-se para uma viagem alucinante pelos mistérios mais cabeludos e intrigantes que já rolaram nesse mundão. Então, bora lá! A gente começa a nossa jornada no meio do deserto do Peru, de cara com as famosas linhas de Nazca. Essas linhas, meus amigos, são um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. A gente tá falando de desenhos gigantes, tipo quilômetros de extensão, com animais, plantas, figuras geométricas, tudo isso desenhado no chão do deserto há mais de 1500 anos. E o mais bizarro, só dá para ver essas figuras direito lá do alto, como se fossem feitas para alguém que tava de asa delta por ali. Mas espera aí, como que uma galera daquela época, sem drone, sem Google Maps, sem aviãozinho, conseguiu fazer desenhos tão certinhos e gigantes? Aí que tá o mistério, meu amigo. Tem gente que acredita que os Nazca eram feras em matemática e engenharia. Outros já acham que, na real, eles tiveram uma mãozinha de fora, tipo, de ETs. Seria a turma do disco voador? A verdade é que ninguém sabe ao certo. E se eu te contar que no fundo do mar, lá no Japão, existe uma estrutura enorme que parece uma cidade submersa? Essa é a história da misteriosa Yonaguni, uma estrutura subaquática que deixou muita gente de queixo caído. Em 1986, o mergulhador Kihachiro Arataki encontrou pedras esquisitas no mar. Eram estruturas que pareciam feitas por gente, com escadas, colunas e até uma pirâmide. A internet foi a loucura. Seria Yonaguni uma Atlântida japonesa? Alguns cientistas acreditam que Yonaguni é obra da natureza, esculpida ao longo de milhões de anos. Preparem-se para conhecer um dos maiores enigmas da criptografia, um livro que até hoje ninguém conseguiu decifrar, o manuscrito Voynich. Esse livro, meus amigos, é um mistério daqueles de deixar o Sherlock Holmes de cabelo em pé. A parada é séria. O manuscrito Voynich é um livro cheio de desenhos, escrito à mão, em um alfabeto que ninguém, eu disse ninguém, conseguiu decifrar até hoje. É como se alguém tivesse inventado uma língua do zero, com direito à escrita própria e tudo. E não para por aí. O livro é cheio de desenhos bizarros de plantas que ninguém nunca viu, mapas do céu que não batem com nada e figuras humanas em posições, digamos, esquisitas. Será que um dia alguém vai conseguir desvendar esse mistério? Ou será que o manuscrito Voynich vai continuar sendo um enigma indecifrável para sempre? Só o tempo dirá. Lembra das linhas de Nazca, lá do primeiro capítulo? Então preparem-se para mais um mistério vindo direto do Peru. Dessa vez, a gente vai falar das múmias de Nazca, uma descoberta que deixou muita gente de boca aberta e os cientistas coçando a cabeça. Em 2017, um grupo de arqueólogos encontrou várias múmias perto das famosas linhas. Até aí, tudo normal, né? O problema é que essas múmias eram, digamos, diferentes de tudo que a gente já tinha visto antes. Elas tinham crânios compridos, olhos enormes, apenas 3 dedos em cada mão e pé, e um monte de outras esquisitices. Fizeram teste de DNA e, preparem-se, os resultados mostraram que as múmias de Nazca não eram humanas. Mas calma, isso não quer dizer que a gente encontrou ETs. O DNA era diferente de tudo que já tínhamos visto, mas não era extraterrestre.
Preparem os seus chapéus de alumínio, porque agora a gente vai entrar no mundo das conspirações. E quando o assunto é mistério, não tem como não falar do Triângulo das Bermudas. Localizado entre a Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, é famoso por desaparecimentos misteriosos. Diz a lenda que nessa área, as bússolas viram um redemoinho e coisas bizarras acontecem. Tem gente que jura que o Triângulo das Bermudas é um portal para outra dimensão. Das águas escuras e misteriosas do Lago Ness, na Escócia, lar do lendário monstro do Lago Ness, carinhosamente apelidado de Nessie. A lenda de Nessie é antiga. Uma foto de 1934 mostrou uma criatura com pescoço comprido e cabeça pequena. Transformou Nessie em uma celebridade internacional. Já teve vídeos, sonar e até inteligência artificial tentando encontrar Nessie. Será que Nessie é real? A verdade é que ninguém sabe ao certo. E se eu te disser que, muito antes do Jurassic Park, os dinossauros já dividiam espaço com os humanos? É isso mesmo que as pedras de Ica encontradas no Peru sugerem. Imagina só, pedras esculpidas com desenhos de dinossauros e humanos batendo um papo. A comunidade científica, claro, torceu o nariz para as pedras de Ica, dizendo que elas são falsas, feitas para enganar turistas e ganhar dinheiro. As pedras de Ica continuam sendo um mistério não resolvido. Preparem-se para uma viagem ao Egito Antigo, um lugar cheio de mistérios, faraós poderosos e maldições milenares. Sim, meus amigos, a gente vai falar da maldição do faraó, uma lenda que assombrou a arqueologia por décadas. Tudo começou em 1922, quando o famoso arqueólogo Howard Carter descobriu a tumba do faraó Tutankhamon, um dos achados arqueológicos mais importantes de todos os tempos. A tumba estava intacta, recheada de tesouros e maravilhas do Egito Antigo. Mas, junto com a descoberta, veio uma série de eventos sinistros. Pouco tempo depois da abertura da tumba, membros da expedição começaram a morrer de forma misteriosa. Uns faleceram de doenças repentinas, outros em acidentes bizarros, e teve até quem jurasse ter visto fantasmas. A ciência, claro, tentou explicar os fatos de forma racional, dizendo que as mortes foram causadas por bactérias presentes na tumba, picadas de insetos venenosos e outros fatores naturais. Mas, para os supersticiosos, a maldição do faraó era real e estava ligada à vingança do faraó por terem violado seu descanso eterno. Já imaginou olhar para o céu e, em vez de chuva, ver um monte de peixes, sapos ou até mesmo aranhas caindo na sua cabeça? Parece coisa de Saci Pererê, né? Mas a verdade é que a chuva de animais é um fenômeno meteorológico real. A ciência explica que acontece quando um tornado passa por cima de um rio ou lago. Depois, a tempestade leva esses animais para longe e os deixa cair de volta na terra. E para fechar com chave de ouro a nossa lista de mistérios sobrenaturais, a gente vai falar do caso mais famoso de todos os tempos, o caso Roswell. Se preparem, porque agora a gente vai entrar no mundo dos OVNIs, alienígenas e conspirações governamentais. Em 1947, um objeto voador não identificado caiu em um rancho perto da cidade de Roswell, no Novo México, Estados Unidos. O exército americano isolou a área e, inicialmente, confirmou que um disco voador havia caído. A notícia se espalhou pelo mundo e a histeria coletiva se instaurou. Os ETs finalmente tinham chegado. Mas, calma, a história não termina aí. Pouco tempo depois, o governo americano mudou a versão oficial, dizendo que o objeto que caiu em Roswell era, na verdade, um balão meteorológico. É claro que ninguém acreditou nessa história, né? As teorias da conspiração se multiplicaram e o caso Roswell se tornou um marco na ufologia. Até hoje, o caso Roswell é cercado de mistérios e controvérsias. E aí, galera, gostaram da viagem?
Quantas histórias incríveis e misteriosas a gente viu hoje, hein? Qual desses mistérios deixou vocês mais curiosos? Será que a gente está sozinho no universo? Será que existem forças sobrenaturais agindo no nosso mundo? A verdade é que a gente não tem todas as respostas, mas o importante é manter a mente aberta e continuar buscando conhecimento. E se você gostou do vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Ah, e não se esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E para quem curte um bom mistério, fica ligado que semana que vem tem mais. Até a próxima, galera!